Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, Família Fogaça. Desde já eu quero te abençoar com uma palavra. Esse é um dia onde o Senhor preparou para que você que está acompanhando esse vídeo possa ser abençoado. Amém? Estamos aqui para aprender um pouquinho mais de Deus, acerca das Escrituras, acerca de tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E eu tenho certeza que será diferente na tua vida. Amém? Queridos, hoje Deus preparou uma mensagem especial e colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. Você pode acompanhar pela tua Bíblia, em texto que está no livro de Gênesis, no capítulo de número 33. Amém? E eu vou ler o versículo de número 12 ao número 14. Assim é a palavra do Senhor. Então disse Esaú: ponhamo-nos a caminho e vamos, eu irei adiante de ti. Respondeu-lhe Jacó: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, todos os rebanhos morrerão. Passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei, conduzindo-os pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Isto narra a história de dois irmãos, Jacó e Esaú. Você já deve ter ouvido falar, dois irmãos gêmeos, onde Esaú ele se achega até o encontro de Jacó. Jacó passa por aquela fase onde ele luta com o anjo do Senhor, dizendo para que o anjo o abençoasse, que ele não largaria o anjo até que o anjo de Deus o abençoasse. E quando eles se encontram, eles se abraçam depois de 20 anos, onde eles ficaram apartados, separados. Você vai lembrar que Jacó toma o direito de primogenitura de Esaú, recebe todas as bênçãos de seu pai Isaac, parte para uma terra distante, para a terra da parentela da mãe dele, de Rebeca, encontra-se com seu tio Labão e acaba tendo lá a formação da sua família, primeiro com Lia e depois com Raquel. Isso está nos textos anteriores, nos capítulos anteriores do livro de Gênesis. E Esaú, quando ele chega de uma caçada que seu pai Isaac havia mandado ele caçar para fazer e preparar um guisado. Você conhece a história? Esaú chega então com aquele prato de lentilha, de guisado, e Isaac, vendo que havia sido enganado, Jacó tinha tomado a bênção. A palavra Jacó quer dizer enganador. Jacó havia tomado a bênção de seu irmão e havia recebido todas as bênçãos de seu pai Isaac, e Isaac não havia deixado nenhuma bênção sequer a Esaú. E Esaú ele fica irritado com aquela atitude de Jacó, promete até mesmo matar Jacó. A Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, sabendo da trama, diz para então Jacó ir para longe, para a terra da parentela, onde ela havia crescido, né? E lá, então, Jacó, ele forma sua família. E aqui agora nós estamos, Jacó, ele está voltando para sua casa, voltando para sua parentela. E Esaú, ele enxerga Esaú de longe, e Esaú chega até Jacó, e os dois então se encontram. E aquilo que havia ficado de mágoa, de ressentimento no coração de Esaú, o tempo, Deus ele tratou de tratar no coração de Esaú com o tempo. Amém? E esse tempo, então, ele foi necessário para que Deus curasse, trabalhasse, tratasse no coração de Esaú, a ponto de Esaú, então, agora, quando ele se depara com Jacó, seu irmão, eles se abraçam, eles renovam, eles se perdoam, eles renovam a amizade, renovam a aliança de irmãos, e a partir disso, então, eles começam a caminhar em direção à terra de Seir, onde eles deveriam, então, montar e permanecer os dois juntos, coabitando no mesmo ambiente, no mesmo local, no mesmo lugar. E esse texto aqui que nós lemos, diz a Bíblia que Esaú ele estava muito mais fortalecido com os seus rebanhos, com o seu gado, com as suas ovelhas. E ele chega para Jacó e diz: olha, vamos apressar um pouquinho mais o passo, vamos andar um pouco mais rápido, para que a gente não demore, para que a gente chegue à terra de Seir
dentro do prazo que seja viável para nós dois. E aqui Jacó ele está dizendo justamente algo interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse dia. Jacó está dizendo, olha, eu não posso apressar mais o passo do que eu estou fazendo. Porque se eu apressar o passo do rebanho, o passo do gado, se eles começarem a caminhar mais rápidos, eles vão morrer. E aqui o que eu queria trazer para você hoje, você entendesse que muitas das vezes, às vezes a gente não entende, não consegue entender por que algumas promessas que foram feitas para a nossa vida, seja ela na nossa vida secular, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, ou até mesmo com a nossa família, por que algumas coisas, algumas promessas feitas por Deus e que estão prometidas, garantidas por Deus na sua palavra, por que às vezes parecem retardar para acontecer sobre as nossas vidas? Ou até mesmo dentro de um ministério, dentro da igreja, daqui a pouco você tem o dom de cantar no louvor, cantar no coral, cantar, ser ministro de louvor, mas a coisa não está andando, não está acontecendo, parece que está atrasado, parece que alguma coisa sempre está faltando um algo a mais, um passo a mais, para que você possa alcançar aquela promessa, aquele objetivo que Deus trabalhou e colocou no coração. Sabe o que Deus ele falava comigo quando ele falava a respeito do passo do rebanho e que ele gostaria de compartilhar, e eu tenho certeza que você está ouvindo isso agora, Deus ele vai tocar no teu coração. É que existe o tempo em que Deus preparou todas as coisas para ser conforme aquilo que ele planejou. Às vezes nós, cansados aqui, Jacó, ele estava num caminho de muitos dias e o rebanho estava cansado. O pastor de ovelhas, sabendo que se ele apressasse um pouco mais o passo daquele rebanho, as ovelhas, os gados, eles iriam morrer, eles iriam perecer. Então Jacó, ele teve que frear, ele teve que ir um pouco mais devagar. E isso é interessante, que o pastor ele conhece o rebanho que tem. Era interessante que ele fosse mais devagar, era o passo das vacas, dos bois, dos carneiros, das ovelhas, porque se ele não fosse mais devagar, o rebanho, o gado, eles iriam morrer. E tem pessoas que dentro da igreja, ou até na sua vida mesmo, seja com a tua família, seja no teu emprego, no teu trabalho, tem pessoas que não entenderam ainda que o tempo que Deus estabeleceu para as nossas vidas é o tempo da vontade que Ele estabeleceu e Ele quer que seja cumprida a vontade dEle nas nossas vidas, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Só que muitas vezes a gente quer apressar. Se nós pudéssemos ter um dia com 48 horas, se nós pudéssemos produzir o dobro do que nós produzimos, daqui a pouco, se eu pudesse dobrar o meu salário, já pensou que maravilha seria? Você que ganha aí, sei lá, 3 mil reais por mês, puder ganhar 6 mil, então daqui a pouco 48 horas num dia seria uau, seria maravilhoso, porque você dobraria o teu salário, não é verdade? Só que a gente precisa entender que o passo do rebanho, o tempo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, ele precisa ser cumprido. É necessário muitas vezes aguardar para que a gente possa receber as promessas que Deus estabeleceu. Muitas vezes nós estamos sendo provados e não estamos nos dando conta. Lembro do povo de Israel, quando Moisés tira o povo, atravessa o Mar Vermelho, e num caminho de apenas 3 dias, eles começam a ter sede, ou seja, as necessidades começam a afligir a alma deles. E eles começam já a murmurar, porque não havia água para eles beberem. E então Deus diz, olha, Moisés, pega aquela árvore e atira no lago. Eles correram em direção ao lago de Mara, que significa amarga, águas amargas. Eles beberam a água, viam que era amarga e entraram em desespero. 3 dias após ver todo o milagre que Deus havia feito ao abrir o Mar Vermelho, eles atravessaram, os egípcios morreram porque as águas se fecharam, e a história você conhece. Só que o interessante ali é, a água se tornou doce, só que logo em seguida eles saíram das águas que se tornaram doces. Haviam muitas palmeiras,
e um riacho de água potável para que eles pudessem beber e descansar. Aquilo que Deus havia prometido, que era sempre estar com eles, sempre guardar eles, e isso é o que eu quero que você entenda hoje. Deus, ele está sempre com você, ele sempre vai guardar você. Muitas vezes parece que está demorando para que a promessa se cumpra na nossa vida. Muitas vezes parece que está demorando para que a bênção chegue sobre as nossas vidas, muitas vezes parece que Deus não está agindo, muitas vezes parece que a porta do emprego não foi aberta para mim, e eu começo a ter no meu coração, eu começo daqui a pouco até mesmo a duvidar, daqui a pouco até mesmo a pensar que, puxa vida, será que o que eu estou fazendo é certo? Será que Deus realmente está comigo? E essa dúvida, ela retira a fé do nosso coração e faz com que a gente se enfraqueça, margem para que Satanás entre e possa fazer um grande estrago na nossa vida. Porque aquele que duvida, não pense que receberá coisa alguma do Senhor. Então você que está esperando por uma promessa que foi feita sobre a tua vida, seja para o teu ministério, seja na tua família, seja no emprego, seja na escola, na faculdade, seja onde for. Saiba de uma coisa, Deus está conduzindo os teus passos, Ele está dirigindo os teus passos no tempo dele. É necessário que nós tenhamos paciência para andar no kairós de Deus, no tempo de Deus, o tempo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Sabe que lá em João, no capítulo 6, Jesus está dizendo, de número 37, Jesus diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Sabe, aqui Jesus está dizendo o seguinte: Deus, ele estabeleceu pessoas, porque Jesus é o bom pastor. Lá em João 10 você vai ver que Jesus é o bom pastor. Aquele que cuida de você, aquele que guarda a tua vida, aquele que um dia morreu e ressuscitou em teu favor, pela graça, pela misericórdia de Deus. Ele jamais vai te lançar fora, ele jamais vai te desamparar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre, e você nunca estará desamparado aos olhos do Senhor. Daqui a pouco pode estar demorando, daqui a pouco pode ser que pareça estar demorando, mas é o tempo que Deus estabeleceu. Todas as coisas foram firmadas com um propósito, e esse propósito, ele tem tempo. E o tempo que Deus estabeleceu para todas as coisas, elas vão ser cumpridas, inclusive na tua vida. E eu quero te abençoar com essa mensagem nesse dia de hoje, que você possa receber da parte do Senhor e possa praticar o fruto do Espírito, chamado longanimidade, que também significa paciência. Que você possa ser paciente nos caminhos que Deus preparou para você. O trilho que Deus preparou para que você possa percorrer, caminhar, o passo que você pode dar de cada vez. Tudo aquilo que Deus preparou num processo, num propósito que Ele mesmo estabeleceu, Ele é fiel para cumprir. Os planos de Deus, eles são maiores, são mais altivos do que os nossos. Então, o tempo que Deus estabeleceu para que as coisas se concretizem na tua vida, eu quero declarar e dizer que vai acontecer. Você vai receber da parte do Senhor. As promessas, só no Novo Testamento, são mais de 8.000 promessas. Tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida vai se cumprir. Em nome de Jesus, vai se cumprir. Por quê? Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Como diz aqui no versículo 38, se você ler a sequência, ele diz assim, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Percebe isso? Do mesmo modo, Jacó lá, ele não queria perder nenhuma das suas ovelhas, nenhum dos seus bois, nenhuma das suas vacas. Ele disse, olha, eu preciso diminuir o passo do rebanho, o passo do gado, porque senão eles vão morrer. E aqui Jesus, ele está dizendo a mesma coisa, ele está dizendo o seguinte, olha, a vontade do Pai é que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Se você entregou a tua vida para Jesus e tem Ele como Senhor e Salvador da tua vida, se Ele é o Senhor da tua vida, se Ele é o pastor da tua vida, saiba disso, os passos que você dá, eles são dirigidos e são observados por Jesus.
Jesus é o maior interessado que você seja um vencedor aqui nessa terra. Jesus é o maior interessado que você seja um bem-aventurado. Jesus é o maior interessado que você seja feliz, que você tenha harmonia, alegria, paciência. Não ande mais ansiedade, aquilo que pode gerar um fruto de depressão, aquela raiz de amargura. Jesus é Ele quem tira, é Ele quem remove da nossa vida. Só que Ele sabe que se Ele apressar o passo, Ele como pastor, você como ovelha aí do outro lado, se Ele apressar o passo, você pode perecer no meio do caminho. Então entenda isso, que é importante que você entenda que se muitas vezes Jesus ele retardou algum processo, se muitas vezes foi necessário você recomeçar. Puxa vida, eu estava num emprego que eu ganhava muito bem, estava estabilizado, e eu saí desse emprego e eu tive que recomeçar num novo emprego agora com um valor mais baixo. Ou daqui a pouco você teve que recomeçar a tua vida. Puxa, eu tive que recomeçar a minha vida longe da minha família, longe dos meus parentes, longe daqueles que eu gostava de estar junto. Ou se você teve que recomeçar a tua vida, o teu ministério em outro local, em outra congregação, não importa. Tudo aquilo que Deus ele estabeleceu vai se cumprir na tua vida. Tudo aquilo que Deus quer é que as coisas que Ele preparou para nós, que nós possamos alcançar. E lá no final, como diz em Tiago, lá no final, que após nós sermos provados, nós todos sejamos aprovados. E receberemos do Senhor a coroa da glória. Amém? Então, nesse dia especial, eu quero que você fique com essa mensagem. Talvez você ainda não tenha alcançado a promessa na tua vida. Talvez você ainda não tenha recebido aquilo que da parte de Deus foi prometido. Mas saiba de uma coisa, se você perseverar em fé, se você perseverar crendo, Deus ele é fiel e justo para cumprir com a palavra dele. Tudo aquilo que ele prometeu nas Escrituras, você vai receber porque você é filho, você é muito amado do Senhor. Em nome de Jesus, fique com essa palavra, que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.